a doutrina da Bíblia, como nós podemos conhecer melhor a estrutura da palavra do Senhor. Há um dilema nos evangélicos, qual é? Nós falamos muito de Bíblia, falamos muito da palavra de Deus, mas poucos se dedicam a estudá-la. Muitos, inclusive, usufruem dela pregando, ensinando, mas são poucos os que de fato a conhecem. Então, essa matéria é fundamental, porque o exegeta, o teólogo, ele precisa, em primeiro lugar, algo que já é difícil na nossa cultura, ler a palavra, ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, de Gênesis a Apocalipse. E, lamentavelmente, isso foge da nossa realidade. Há muita gente que nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tá? Outra coisa importante é conhecer a sua estrutura. Nós vamos falar da estrutura da Bíblia. Então, bibliologia, bibliologia ou introdução bíblica. Introdução bíblica é a mesma matéria, tá bom? Os padres, os católicos, os teólogos, os conhecedores zombam muito dos evangélicos. Por quê? Porque, repito, por nós temos como base somente a doutrina da palavra de Deus e não aceitamos nenhum tipo de outra escritura a não ser a palavra de Deus, nós a defendemos, nós a seguimos de uma forma categórica, aceitamos sua ortodoxia doutrinária, porém, repito, ignoramos muito em relação a como ela foi estruturada, quais são os autores, que tempo durou, todo esse processo para mantê-la até os dias de hoje, através da história, como é que a Bíblia foi composta. Então, há um padre, inclusive, que falou uma vez, eu escutei isso, os evangélicos, os protestantes, como eles dizem, muitos creem que a Bíblia caiu do céu com capa e zíper do jeito que ela veio. Pensam que caiu desse jeito na nossa mão. E, de fato, é um motivo para zombar, porque muita gente não entende que a Bíblia precisa de anos, vários escritores, os textos em si começam desde o passado com a Torá, e é um compêndio que vai sendo estruturado, tudo assim reformulado para que realmente o que fique ou que ficou seja reconhecido canonicamente. Então, nós temos a Bíblia, porém a palavra Bíblia não está na Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra qualquer. Outro erro dos evangélicos é que nós espiritualizamos muito a palavra Bíblia. A Bíblia. Quando nós falamos Bíblia, estamos falando o quê? Biblioteca. Vamos falar dos livros. Então, todo aquele que fala assim, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, estamos falando de biblioteca. Então, o certo, o correto seria falar Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Esquadrinhando as Sagradas Escrituras, os Sagrados Escritos. Lembra que nós vimos na aula de Pentateuco a Torá, o Tanakh, na verdade, e o Nevi'im, que seriam os profetas. Perdão. O Tanakh é completo por Torá, Nevi'im, Ketuvim. Temos o Tanakh, que seria o Antigo Testamento. E para nós que somos cristãos, a Brit Hadashah, a Nova Aliança, e aí toda a estrutura desde as epístolas, a história, os evangelhos. Então, temos que saber isso aqui, claramente. Como ela é composta, o que aconteceu através dos anos, quais são os escritores, enfim. Para falar a verdade, a Bíblia nem sequer, originalmente, ela está subdividida em capítulos e em versículos. Não está. Então, isso é através do tempo que foi sendo processado, organizado, e, logicamente, uma obra preciosa, e temos que estudá-la, temos que lê-la. Outra coisa também importantíssima é decorar os livros, a sequência dos livros. Como tem gente que se perde nessa cronologia, a Bíblia, como não está escrita cronologicamente, muita gente se perde. Então, muita gente não tem ideia quem viveu primeiro, Moisés, Abraão, os profetas, essa organização ignorada por muitos. Então, nós temos que ter
essa habilidade. Eu vou entregar para você, não está aqui, está do lado, você pega lá, um cronograma de leitura bíblica. Já começa agora, porque eu tenho falado para todos os lindos alunos, é proibido receber um diploma de teólogo sem ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Devia ter sido lida todo ano, desde que você se converteu. Todo ano dá para ler a Bíblia. Então, é um cronograma de 1 ano de leitura. Segunda coisa é decorar a organização da Bíblia. Começa com Pentateuco. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é a Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidivá, Devarim. Aí vem os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Ester. São 12 livros chamados históricos. Aí continua com os poéticos, aí vem a poesia, 5 poéticos. Jó, que inclusive é o livro mais antigo da Bíblia, escrito é mais antigo do que o Gênesis, mais antigo do que a Torá. A Torá, Moisés escreve 1.500 anos antes de Cristo. Só que Abraão e Jó eram contemporâneos e viveram 2.000 anos antes de Cristo, no mínimo 500 anos antes da Torá ser escrita. O livro de Jó, que não conhecemos o autor, ele foi escrito. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros poéticos. Aí começa já os proféticos, 5 profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os maiores porque têm maior amplitude na escrita, não é porque eles eram mais altos, nem porque eram mais importantes. Todos os livros proféticos são importantes, porém, a escrita é maior, é mais volumosa. Então, temos esses 5 livros poéticos. Aí vem os profetas menores, menor escrita. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Termina a Tanakh, o Antigo Testamento, tá bom? Aí se fecha o cânon. Aí vem um período de 400 anos de silêncio. Antigo Testamento e Brit Hadashah, Novo Testamento. Aí já começa com 4 evangelhos. 3 deles são chamados sinóticos. Por quê? Porque paralelamente eles se alinham nos relatos, nos milagres, desde o nascimento até a crucificação, tudo parece que tudo está em harmonia. Já o evangelho de João é diferente porque apresenta a Jesus como Deus, a divindade de Jesus. Ele fala de uma maneira diferente, inicia de uma maneira diferente, termina de uma maneira diferente, porém tem os 4 evangelhos. Aí vem um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Aí começam as epístolas, Romanos, Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios. Sempre quando falamos primeira, porque primeira é epístola. Primeiro livro do Reis. Então, abra sua Bíblia em 1 Reis, aí sim. Não é 1 Coríntios, é 1 Coríntios. Primeiro livro de Samuel, 1 de Reis e 1 Coríntios. Aí vem Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, que não se sabe quem escreveu, mas eu pessoalmente creio que foi o apóstolo Paulo, Hebreus, Tiago, né? Depois de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e fecha com a revelação apocalíptica. Então temos esse compêndio que tem que ser, gente, tem que ser decorado. Uma vez um jovem foi preso porque estava suspeito na rua, estou falando de uma história real, e parecia suspeito e parecia com um marginal. E de fato ele tinha saído da vida louca. Ele falou, não, eu sou crente. Então falou assim, o policial, então se você é crente, nomeie os livros da Bíblia para mim. Ele não soube, ele foi preso porque não sabia os livros da Bíblia, literalmente. Então não será preso. Decore, aprenda, leia e estude a palavra do Senhor, porque isso com certeza vai te dar peso espiritual, e não somente por saber, mas para você ter conteúdo. Daqui vão sair grandes pregadores, já são grandes pregadores, vão sair homens que vão alcançar muitos lugares com esse conhecimento precioso que a palavra fornece.
não é ninguém que está fornecendo a não ser a palavra de Deus. Então, tá bom? Então, a bibliologia vai trazer essa ideia de como foi formulada, recolhida, compilada a estrutura da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Tá bom? Bibliologia, biblio é livro, logia, estudo, logos. E toda vez que nós estudamos a estrutura da Bíblia, nós vamos estar vendo todo esse processo maravilhoso, embora, repito, não seja exegese em si, nem tampouco hermenêutica. Nós vamos estar estudando em si a estrutura dela. Vamos lá, por que estudar a Bíblia? Por que estudar as Sagradas Escrituras? Aqui tem 7 pontos importantíssimos na página número 4. Primeiro, porque é infalível e sem erro nas suas partes. Nós vamos encontrar várias passagens aqui falando da infalibilidade da palavra do Senhor. O mais lindo de tudo isso é um período longo de milhares de anos onde houve escritores tomados pelo Espírito Santo, ao redor de 40 homens, que moraram em diferentes lugares, gente, totalmente diferentes. E todos eles entram em harmonia. Nenhum deles se contradiz, nenhum deles fala de uma antítese, algo contrário àquilo que é a doutrina bíblica. Todos eles se completam. Todas as profecias têm um conteúdo harmônico que, graças a Deus, se cumpre na Brit Hadashah, referente ao Messias, referente ao ministério, referente à salvação, referente ao fim dos tempos. Tudo é harmonioso, desde uma criação até um Apocalipse, até o final, até a revelação do Apocalipse. Tá bom? Então, nós temos que ter boa fé e confiança de que estamos lendo algo que é infalível, porque também é fonte da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer é poder, conhecer é projetar-se, conhecer é maximizar-se. Então, toda vez que você conhece a palavra, você está saindo da ignorância e você está se capacitando, se potencializando como cristão. Terceiro, porque revela a pessoa de Deus. Em todo momento você vai ver Deus atuando. Temos um livro, por exemplo, o livro de Esther. Esse livro, Esther originalmente, Esther, o nome é babilônio, na verdade, o nome é pagão, não é um nome hebraico. Hadassah é o nome original de Esther. E esse livro, em nenhum lugar aparece a palavra Elohim, não aparece a palavra Yahvé, não aparece o nome Adonai, não aparece literalmente, mas nós vemos Deus atuando, vemos libertando o seu povo, livrando, né, da sentença maligna, e assim vemos Deus atuando. Então, desde Gênesis até Apocalipse, Deus vai estar atuando, presente e revelando a sua pessoalidade. Deus quer se manifestar aos homens, só que ele usa a linguagem, vamos ver linguagem figurativa, vamos ver linguagem profética, nós vamos ver coisas literais, e o famoso antropopatismo, antropomorfismo, que são figuras humanas para poder entender Deus, são expressas através da palavra do Senhor, através de alegorias e parábolas. É fantástico. Nós vamos ter que processar isso. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita com uma virtude, né, literária, porém ela nem sempre é literal, ela sempre vai apresentar figuras de linguagem, profecia, simbologia, ok? Então, vamos ter que aprender isso aí, mais para frente em outras matérias, principalmente exegese e hermenêutica, nós vamos entender mais essa glória virtuosa do que é mergulhar na palavra do Senhor. Porque é o manual do cristão. 2 Timóteo 2,15 fala sobre essa questão de nós termos a palavra como base. Anote aí do lado de 2 Timóteo 2,15, anote também 2 Timóteo 3,16, vou anotar aqui. 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda a Escritura é inspirada, ou inspirada é apta para corrigir. São 4 colunas. Corrigir, nós vamos ter que ser corrigidos pela palavra, ela nos
Exatamente, vai tirando tudo que não presta de nós, vai corrigindo, nos instruindo, nos capacitando em justiça. Nós temos que sempre estar nessa esquadrinha da palavra do Senhor. Vamos ver já essa análise de 2 Timóteo 3,16. Outra coisa, porque a palavra não muda, porque ela é imutável, a imutabilidade da palavra, porque a própria palavra é Cristo, Cristo é eterno, a palavra é eterna. Nós vamos ver um salmo chamado Salmo da Palavra, Salmo da Revelação da Palavra, que é o Salmo 119, inclusive é o salmo mais comprido que nós temos, inclusive é o capítulo mais comprido, é o 119. E de todos os seus versículos, todos eles estão falando da palavra, todos eles estão falando dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Porque Ele é fonte das bênçãos, quando Ele é obedecido, a palavra vai trazer a riqueza de promessa para as nossas vidas. E também porque ela é valiosa, aqui ao ponto de compará-la mais valiosa do que o ouro. Mais valiosa do que o ouro. Então, a palavra, ela é escrita literalmente, ela tem o poder de nos fazer entender a revelação de Deus. Quem já viu essas duas palavras, logos e rema? São duas palavras. A virtude do grego e do hebraico é que é muito mais rico do que as línguas latinas, como português, espanhol também. É que uma palavra, quando muda a sua etimologia, seu conteúdo, ela, aqui em português, permanece a mesma, mas em grego muda de palavra. Exemplo, eu sempre digo aqui, quando se fala em céu, o céu está lindo, eu vou para o céu, né? Nossa, os pássaros estão voando no céu. Tudo é céu, né? Só que no grego não. Há 3 céus, 3 palavras diferentes para céu. Aoronos, Mesoranos e Eporanos. Quando fala, e vi um céu de glória, é Eporanos. Quando vi pássaros no céu, atmosférico, é Aoronos. E quando fala, vi algo celestial, vi nas regiões celestiais, tudo é céu. Mas aí o grego fala, Mesoranos, onde estão as regiões celestiais. São os 3 céus, né? Por isso diz, foi ao 3º céu, diz Paulo. Quando fala falar, nós falamos que papagaio fala, né? Meu papagaio fala, inclusive tem alguns papagaios aí endemoniados que falam até palavrão. Mas, será que papagaio fala, então? No grego original, há 2 palavras, batologueu e laleu. Quando alguém fala com sentido, e fala por falar. Quem já viu? Isso me chamou muita atenção quando está escrito assim. E falou Deus a Moisés dizendo. Parece redundância, né? Falou dizendo, de fato, porque no hebraico é a mesma coisa. Quando é falar com sentido, é quando você diz algo. Porque tem gente que fala e não diz nada. Conhece gente assim, fala e não diz nada. Então, quando Deus fala, está dizendo algo. Falou Deus a Moisés dizendo. Porque o falar é dizer. A palavra vida, no grego, bios, é orgânico, é a essência do viver. Agora, zoe é quando você tem um propósito, zoe é quando você é salvo, vida em Jesus, vida em Cristo, vida em Cristo. Então, como é precioso entender esses mistérios. Não vou entrar no propósito, na questão de bio e zoe, porque dá muita revelação, mas assim também logos e rema. Logos é a palavra escrita, literal. Logos é aquilo que nós observamos em termos de gramática, estrutura. Porém, rema já vai ser a revelação. O conteúdo exegético que é tirado daquilo que está escrito. A letra mata e o Espírito vivifica. Que poderia, uma das tantas interpretações, se refere a interpretar a palavra escrita literalmente como ela é. Escrita não vai passar de uma escrita. Se você a segue categoricamente, você pode até morrer, porque ela mesmo te pune. É o que aconteceu com os fariseus. Conheciam a palavra, mas não tinham o rema de Deus, não tinham a revelação da palavra de Deus.